Bom, vou começar explicando para vocês agora como se resolve, né, por análise de malhas. A primeira coisa que a gente faz é identificar as malhas. Então a gente sabe que aqui já é a malha 1 e a malha 2. Segundo passo, definir o sentido das correntes I1 e I2. Então a gente definiu o sentido da corrente no sentido horário, tá? I1 e aqui I2, certo? Bom, e o terceiro passo é equacionar as malhas. Como que a gente faz isso? Primeiro vamos pegar a malha 1, tá? E aqui tem uma regrinha que é o seguinte: lei de Kirchhoff para tensões, a somatória das tensões é igual a zero. Então significa que a somatória das tensões fornecidas ela é igual à somatória das consumidas pelos resistores, tá? Então, o primeiro passo é malha 1 aqui, ó. A gente vai pegar as tensões e substituir, tá? Então aqui é a soma, né? Na verdade, essa daqui é a fonte de tensão, menos a tensão da resistência 1, menos a resistência da tensão 3, menos a resistência da tensão 2, certo? E aí a gente usa a lei de Ohm. Então a gente vai ter que a tensão da fonte menos a resistência 1 vezes I1 menos R3 vezes I1 menos I2 menos R2 vezes I1, certo? Vezes I2, certo? Aqui é o seguinte, como existem duas correntes aqui, ó, você perceber, uma corrente vai descer e essa vai subir, né? Elas pertencem às duas malhas em R3. Então, a gente tem que adotar sempre a corrente da malha que nós estamos analisando, menos a corrente do que seria a segunda malha, certo? E a gente volta. E aí a gente substitui os valores, né? A gente pega o valor da fonte, 20 volts, menos 1I, que é a resistência, tá? Menos 3 vezes I menos I2, menos 2 e 2. Aí a gente continua da mesma forma, né? 20 menos I1, menos I3 e 1, mais 3 e 2, menos 3 e 1, que é igual a zero. E aí a gente descobre a nossa primeira equação. Menos 6 e 1, mais 3 e 2, igual a 20, certo? Agora a gente tem que analisar a segunda malha. A gente vai usar a mesma regrinha. Então a gente pega menos VR4, menos VR5, menos VR6, menos VR3, né? Que são as fontes de tensões dos resistores. A gente substitui, né? A gente usa a lei de Ohm, que é R vezes I para tensão, certo? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? Fazer a substituição e multiplicar os valores. Então, a gente substituiu, aqui a gente já multiplicou os valores. E assim a gente vai achar a segunda equação, certo? Achando a segunda equação, nós vamos fazer um sisteminha. Então, a gente pega a primeira equação, a segunda equação. A gente multiplica a primeira por menos 1 e a segunda por 2. Então, a gente vai conseguir cancelar desse jeito. Vai ficar menos 6 e 1, mais 3 e 2, que é igual a menos 20. 6 e 1, menos 36 e 2, igual a zero. Então, a gente corta e corta, eles se anulam, certo? Vai sobrar menos 33 e 2, né? Igual a menos 20. Então, a gente achou a corrente em I2. A corrente de I2 é 0,60 amperes. A gente pega esse valor dessa corrente e substitui em uma das equações. Eu substituí na primeira equação, na segunda equaçãozinha, certo? Então eu coloquei aqui a segunda equação, substituí o I2 por 0,60, que foi o valor que eu encontrei, resolvi a continha e achei I1, 3,6 amperes. Então a gente, por análise de malhas, conseguiu descobrir
I1 e I2. Se tiver necessidade de descobrir as resistências, você vai pegar o valor da corrente, tanto de 1 quanto de 2, e vai multiplicar pela resistência. Se for I1, você vai pegar a corrente de I1 e multiplicar pela resistência, por cada resistor, e aí você vai encontrar as tensões de cada um. E se for na malha 2, que seria I2, você pega I2 e multiplica pelos resistores para você poder achar as tensões. É isso aí, galera. Essa foi malhas.